Ok. Bem, então a nossa aula vai falar sobre inovação, né? Tipos de inovação, né? Vamos conversar, ver aí os vários modelos de inovação tecnológica ao longo desse final do século XX, início do século XXI, que foi quando a inovação realmente se tornou uma ferramenta, eu diria, essencial para qualquer organização, né? Antes disso, como não existia computadores, né? Os computadores só se tornaram realmente presente na vida das pessoas a partir da década de 90 e se efetivou, se consolidou, né, já no século XXI, né, depois dos anos 2000, né? 2001, 2002 em diante, a tecnologia realmente se incorporou e nos últimos 5 anos eu diria que a inovação tecnológica ela se tornou algo bem proeminente, está bem enraizado com as pessoas, né, nas pessoas. Então, o computador aqui leva um tempinho para responder, mas vamos lá. A nossa agenda basicamente é compreender a importância da inovação para os negócios, compreender o conceito de inovação, conhecer os diferentes tipos de inovação, conhecer as categorias de inovação, compreender as estratégias de inovação, né? Bem, e o que é inovação? Olha só que interessante, né? Nós vivemos numa época em que a tecnologia se tornou uma ferramenta indispensável. Hoje o ser humano não vive sem a tecnologia, ele não vive sem as ferramentas tecnológicas colocadas no mercado atualmente, né? Então, isso está presente na vida das pessoas, já está presente na vida das pessoas, e eu diria para vocês que nós praticamente não temos como viver sem estar diretamente ligada com esse mundo da inovação tecnológica. Então, a figura que vocês estão vendo aí, né, ela fala um pouco justamente dessa inovação, né? Então, nós saímos da carroça, né, há alguns séculos atrás, um meio de transporte comum, vocês veem isso em filme, era a carroça, né? Então, carroça movida a tração animal, né? Tanto era o cavalo que puxava a carroça, né? E de lá nós inovamos. Hoje em dia, o que nos leva e traz são os veículos. Isso é inovação, né? Saímos do estágio, passamos para um outro estágio. Nós reinventamos e tornamos essa tecnologia melhor para atender nossas necessidades diárias. A segunda figura aí, ela é mais emblemática ainda. Nós saímos da época, gente, eu não sei vocês são um pouquinho mais novos do que eu diria até bastante mais novo do que eu, né? Mas eu ainda sou do tempo da lamparina, tá? Então, pelo menos na minha cidade, onde eu nasci, né, no interior que eu nasci, né, nós chamávamos lamparina. O pessoal hoje em dia chama de, como é que é, mocoronga, a gente certeza, lamparina. dá um nome aí dos mais variados para lamparina, né? Eu conheço como lamparina, tá? Então viemos daquela época, né, que utilizávamos aquilo ali como forma de iluminação para iluminar as nossas noites, né? Depois alguém inovou isso aí, né? Então inventou a lâmpada incandescente, né? Depois da lâmpada incandescente, alguém resolveu melhorar ainda. Olha, isso aqui é bom, mas eu tenho algo melhor, então vou inovar. E criou-se a lâmpada PL, né, que é essa daí que vocês estão vendo aí, ela é toda em espiral ou ela também é em U, né, daqueles formatos em Uzinho lá que vocês também conhecem. Bem, mas achávamos que nós já tínhamos atingido o clímax da inovação da iluminação elétrica, já que na época da incandescente também criaram as fluorescentes, né, depois colocaram essa PL, porque a PL é uma lâmpada econômica, né, a fim de tudo, o objetivo aí é prestar uma qualidade, digamos, uma qualidade melhor com custo menor. Isso é inovação, né? E aí alguém resolveu utilizar o LED. Hoje em dia, a coqueluche na área de iluminação ambiental é a luz voltada para LED, né? São as luzes frias que nós chamamos, né? Então, luz fria é o atual estágio que nós encontramos.
E futuramente se espera-se que alguém invente algo melhor do que isso, né, que possa iluminar para a iluminação de ambiente. Não? Isso é inovação. Né? Onde ocorre a inovação? A inovação ocorre na ciência, principalmente na ciência, porque é lá que ocorre toda a parte de pesquisa, é lá que se descobre, é lá que se melhora determinado produto ou serviço. Tá? A inovação, ela ocorre também, eu diria que na produção dos produtos de consumo imediato. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram, mas, por exemplo, a lata de leite moça, antigamente, ela tinha um determinado formato, hoje em dia já tem outro. Os leites condensados, né, que hoje tem uma variedade deles, antigamente só existia 2 tipos, principalmente aqui em Manaus, né, só tinha 2 tipos, e todos eles eram em lata, todos eles eram baseados em determinada fórmula que era disponibilizada para consumo. Hoje em dia nós temos uma variedade deles aí, né, inclusive, né, nós temos leite que não é leite, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas hoje em dia é vendido no supermercado os leites integrais em pó e aquele composto, né? Que é um leite não leite, né? Então, enfim, é um leite criado, né? Mas, segundo a ciência, ele tem a mesma, digamos, informações nutricionais do que o leite integral. Enfim, só custa mais barato. Então, aí é isso que eu quero que vocês enfoquem com relação à inovação. A inovação, ela não visa só melhorar, ela não visa só inventar algo novo, ela tende também a baixar o custo. Então, se vocês observarem, principalmente nesse exemplo que eu estou dando para vocês do leite, né, o leite integral ele é mais caro que o leite composto, embora nutricionalmente eles sejam, tenham o mesmo, são iguais, né, mas em preços diferentes. E na área de construção civil, na área de design, da arquitetura, as inovações foram consideravelmente grandes, se melhorou bastante. O pessoal aí que gosta do Titanic, por exemplo, né, naquele tempo do Titanic, fizeram o maior navio na época, o navio mais tecnológico, era a inovação, não existia outro melhor, era um indestrutível. Hoje em dia, se vocês observarem, existem cruzeiros aí que ele é praticamente 10 vezes o tamanho do Titanic, né? Então, já se fizeram algo bem melhor do que ele, né? Isso, gente, é inovação, né? A importância da inovação, né? A inovação, ela só passou a ganhar realmente ênfase, ganhar importância, né, a partir dos aportes em pesquisa e desenvolvimento, porque a ideia da inovação é justamente isso, é abrir a mente das pessoas para que elas se investam em pesquisa, e baseada em cima de pesquisa, ela desenvolve novos produtos, novas estratégias, enfim, ela é importante para a estratégia de qualquer negócio. A empresa ela precisa estar voltada, trabalhando para que melhore a parte de inovação, né, da sua equipe. A logística, principalmente, gente, a logística ela mudou consideravelmente. Do tempo do EAD para que é hoje em dia, do tempo do ERP, gente, foi uma mudança considerável, né? Mudou muito. Tudo isso graças à inovação tecnológica. Os laboratórios, os Bell Labs, né, que é o ITT, né, eles foram os precursores da inovação tecnológica, eles foram responsáveis primeiro pela criação do transistor. O transistor, para quem, eu acho que vocês não conhecem, mas com certeza já ouviram falar. No tempo que começou a miniaturizar os equipamentos eletrônicos, os primeiros rádios, os primeiros televisores, eles eram valvulados, eram válvulas que tinha no lugar do transistor. O transistor já foi uma inovação. Alguém pegou a válvula, que era uma espécie de lâmpada que acumulava energia, e miniaturizou, criou o transistor, que é simplesmente um mini componente de silício, e que substitui com melhor eficácia a função da válvula.
Também se inventou, esse Unix que vocês estão vendo aí, são na parte de tecnologia da informação. O sistema operacional Unix ele foi revolucionário, porque foi através dele que é possível hoje vocês trabalharem com plataforma aberta na área de tecnologia. Hoje em dia, por causa do Unix, hoje existe o Linux, né, que é uma plataforma aberta. Por causa do Unix, hoje existe o BR Office, que substitui de forma bem eficiente a Microsoft Office, enfim, tá? Então, houve uma melhora, tá? Inventaram o laser. Alguém descobriu que era possível transmitir informação não mais somente por impulsos elétricos, mas através de energia, né? Através da energia da luz, eu poderia também transmitir informação. Então, se criou o laser. O laser ele tem 1.001 utilidades, né? A parte mais emblemática do laser, né, nas minhas experiências pessoais com laser, né, nós desenvolvemos um fatiador de queijo, tá, gente? Na minha pós-graduação, nós desenvolvemos no laboratório um fatiador de queijo usando laser. Não era o laser que cortava o queijo, né? Funcionou nossa engenhoca lá, né? E, por causa do laser, se inventou a fibra ótica. Hoje em dia, as empresas de telecomunicações, por exemplo, elas já vendem, a propaganda dela embora nem seja sempre assim, né? Mas nós estamos com fibra ótica, agora sim nós podemos lhe oferecer uma internet de alta velocidade, né? E deveria realmente, né, gente? Mas, infelizmente, ainda está engatinhando essa área aqui na nossa cidade. É só na nossa cidade isso, tá, gente? Porque fora daqui, os grandes centros, São Paulo, Rio, etc., Minas Gerais, etc., essa fibra ótica, para fins de promoção de internet, ela realmente funciona. É muito rápido. A IBM, ela foi uma empresa, digamos, que trabalhou essa parte de inovação como nunca, ao longo da sua existência. Foi a IBM que criou o primeiro disco magnético. Alguns de vocês talvez nem conheçam essa foto aí dos discos magnéticos. Esse pretinho aí, gente, foi o primeiro disco magnético a ser criado. Ele tinha 8 polegadas, né, de diâmetro. Eu ainda cheguei a utilizar, claro, né, que eu sou bem da época mesmo, né? Chegamos a utilizar esse disquete de 8 polegadas. Depois alguém inovou, né, olha, miniaturizou e baixou o custo, aí criou esse disquete aí, que é o disquete laranja, que é um disquete de 5/4 de polegada, né? E olha só que interessante, aquele grandão, que é o preto, né, ele tinha determinada capacidade. Quando se inventou o disquete, esse laranja, ele dobrou essa capacidade, né? Ou seja, então, resumindo para vocês, o pretinho, a capacidade dele máxima de armazenamento era 320 mega. 320 mega era possível guardar, né? Aliás, 320K, tá, gente? Não era mega, não, era K. 320K. O disquete, que é esse laranja, esse segundo disquete do meio, ele já era um equipamento que já podia armazenar até 512K, ou seja, ele dobrou a velocidade do anterior e diminuiu de tamanho, né? Magicamente, alguém conseguiu colocar mais informação num espaço menor, né? E depois desse daí, se evoluiu para o disquete de 3/4, que é esse azulzinho aí, né? Bom, esse já vinha até com a proteção, porque esses outros, se você tocasse nessa parte que parece sem ser o redondo, que está embaixo do círculo redondo, ali é a mídia, tá, do disquete. Se alguém tocasse ali, já era, esse disco não prestava mais. Então, você tinha que ter o cuidado de não tocar, nunca tocar ali, né? E olha, gente, que a gente guardava isso em caixa, tinha um monte deles, tá, gente? Você não tem ideia, né? Bem, se você tocasse ali, não prestava. E esse azulzinho aí já foi uma inovação do disquete que permitia com que eu tivesse o dobro de armazenamento do laranja eu diria que numa menor dimensão de disco, né, e com proteção, né, e agora ele já podia ser protegido, né, então, tanto é que você não consegue ver agora a mídia, mas aquela parte pretinha ali, você podia puxar do lado para ver a mídia, tá? Então ele era só digamos, uma engenhocazinha que permitia cobrir, né? Esse disquete vocês até ainda conseguem ver nos dias de hoje, ainda tem gente que é
saudoso da época dos disquetes, né, que ainda guarda essas relíquias, né? E, finalmente, gente, chegamos no mundo dos HDs. Os HDs que vocês estão vendo aí também, em breve, eles serão definitivamente serão substituídos, virarão peças de museu, porque hoje já estão se desenvolvendo as memórias. Vocês têm os pendrive de vocês. A ideia é justamente isso. As unidades de armazenamento se tornar armazenamento eletrônico, feito em partilhas, que é o que vocês estão vendo na parte de baixo aí, né? Então, as memórias, elas estão evoluindo consideravelmente. Quando a gente fala de disco magnético, o disco magnético ele é considerado também um requisito de memória, ele é uma memória, tá? Aí memória, aí a gente chama de DRAM porque é uma memória dinâmica, uma memória eletrônica, que é essa partilhinha que vocês estão vendo ali embaixo, que elas também estão sendo miniaturizadas e com maior capacidade, né? Hoje em dia, aliás, na década de 90, quando eu ainda trabalhava com programação, né, a gente testou muito o reconhecimento de voz, né, o The Voice, né, então nós trabalhávamos muito com a voz, né, e eu cheguei até a criar um protótipo de reconhecimento de voz na época, né, mas era só, assim, a gente criava essas coisas, gente, mas só com o intuito mesmo de melhorar, né, nosso raciocínio com relação à programação, né, eu e os meus colegas da época, né. A gente criou um software que reconhecia a voz, né? Você falava com a máquina em vez de digitar ou escrever, né? Hoje em dia isso é uma realidade, né? A Xerox, ela foi a primeira empresa, né, a trabalhar as interfaces gráficas, né? Todo mundo acha que foi a Microsoft, né? A Microsoft que criou as interfaces gráficas. Não, a Microsoft, ela copiou, tá? Porque a Xerox desenvolveu as interfaces gráficas e vendeu a tecnologia para a Apple. E o Bill Gates olhou lá o sistema operacional da IBM, que era um sistema operacional todo ele voltado para a área de texto, né, e criou um fundo, digamos, gráficos, e a partir daí começou a vender também, né? E deu certo, né? Também foi a Xerox a trabalhar, a inventar aí os programas e as aplicações voltadas à orientação a objeto, né? Foi ela, a Xerox, também foi a primeira empresa a criar o mouse. Vocês estão vendo aí o primeiro mouse que foi criado para computador, né? Sobre a orientação a objeto, né? Ela é uma linguagem orientada a objeto, por exemplo, trabalha com classes, etc., né? Então, é uma outra área lá da parte de tecnologia, né? Isso também são consideradas inovação, né? Portanto, o que é inovação, então, né? A inovação é a habilidade da empresa de coordenar o desenvolvimento tecnológico de produtos e processos. Ela precisa melhorar seus produtos e seus processos, consequentemente, né? A inovação ela é bem abrangente, ela viabiliza, ela faz a viabilização de um produto ou de um processo novo, né, tornando ele melhor, né, e, a partir daí, organiza em novas formas, ele torna o seu negócio se tornando um novo negócio, embora vocês continuam trabalhando no mesmo ramo, mas seus produtos são melhores, né? Então, isso é inovação, né? A inovação em produtos e processos, né, principalmente ele oferece para a organização uma vantagem competitiva. A empresa que inova, ela produz, eu diria, ela atinge melhor a satisfação do seu cliente. Porque uma empresa, basicamente, a função dela é satisfazer o cliente através de seus produtos ou serviços. E a inovação vai ajudar nisso. Tipos de inovação, gente. Primeiro, em relação a produtos. Os produtos estão em constante mudança. Constantemente as empresas investem através de pesquisa para inovar os seus produtos. E olha aí, esse exemplo aí do celular é só para vocês verem como a tecnologia, ela se tornou, a inovação tecnológica, ela se tornou tão presente na vida das pessoas e algumas pessoas sequer sabem os estágios que cada um passou. E como eu comecei, eu já nasci em 66, né, 60, e a tecnologia ela só começou a ser efetiva a partir da década de 80, né,
Então, eu vi esse processo todo acontecendo, né? Aquele ali do Motorola, de 1983, foi o primeiro celular que nós chamávamos de celular eficiente, eficiente em todas as formas, porque era um equipamento que, embora vocês não saibam, ele servia, além de fazer ligação, ele foi o primeiro telefone a passar mensagem, tá? Era possível passar mensagem. Eu estava substituindo, né, os tokens de mensagem que na época existia, né? E tinha até na época existia até a Mob, que vendia os equipamentos para vocês ficarem trocando mensagem, né? Depois a Nokia entrou no mercado e em 94 ela mudou o estilo de vida, né? Ou seja, ela começou a incorporar gráficos, embora monocromático, mas já tinha gráficos nos aparelhos de telefonia celular, né? Então ela começou a melhorar os estilos de vida de cada pessoa, né? Quem tinha um Nokia na década de 90, gente, o cara tinha dinheiro, tá? E depois se inventou em 2002, né, aí já extrapolou a questão não só da interface, mas já houve a incorporação da parte gráfica dentro do celular, né, que foi a invenção do celular com o teclado Kelly, né, não, o Kit Kelly, né, o Key Kelly já era disponibilizado nos celulares, né, de tal forma que eu já podia escrever, tá, e não só digitar a mensagem como acontecia naquele outro celular, porque os celulares anteriores, tanto esse da Nokia quanto esse da Motorola, para mim chegar a uma determinada letra, eu tinha que ficar pressionando o mesmo botão várias vezes, né? E olha que tinha gente muito rápido nisso, né? Depois não, disponibilizaram a tecla alfabética todinha no próprio aparelho, né? Só que a tecla física ficava no lado de fora. A partir de 2007, né, aí, com a inovação dos sistemas operacionais, os aparelhos também passaram a sofrer mutação e aí você já vê um celular já no formato do que vocês já usam hoje, né, que é já um smartphone, o teclado já embutido na própria tela, enfim. Então, são inovações tecnológicas. No ramo da agricultura, se espera-se futuramente, né, que alguém desenvolva a melancia quadrada, né, para evitar o desperdício. Né? Sou só devagando, tá, gente? Nos processos, né, nós, a partir da inovação, começamos a melhorar os nossos processos. Nós começamos a criar uma maneira de operacionalizar determinados serviços. Por exemplo, agora eu já estou usando um produto de inovação tecnológica. Graças a esse produto, por exemplo, que eu estou conseguindo passar esse conteúdo para vocês agora, nesse momento. Né? Então, que são as videoaulas utilizando uma ferramenta que hoje é comum, onde você consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E você consegue ver, né, cada uma delas. Né? Então, isso é processo de inovação. Né? Os modelos de negócio, eles também sofreram mutação ao longo do tempo. Né? A abordagem voltadas para o cliente, que na época do EAD, usávamos exclusivamente e-mails para vender produto, né? Assim, e-mail, se vendia produtos por e-mail, tá? Na década de 90, tá? E meados do anos 2000, a forma que você tinha para vender seus produtos ou serviços pela internet era usando e-mail. Tá? Só que hoje em dia isso já mudou, hoje já tem os aplicativos que já vendem os produtos, né? São os apps. A Google com o App Store, aliás, a Google com o Google Play e a Apple com o App Store, todos eles são aplicativos voltados para vender produtos. Fora os sites, que hoje em dia nós temos uma gama de sites aí que já vende produtos utilizando a internet. Né? Isso é um tipo de inovação. Né? O mercado também, ele se modificou ao longo da inovação, pela implementação da inovação. Hoje em dia, nós podemos detectar novos segmentos para atender novas necessidades, né, novos mercados. Né? Principalmente, um dos mercados que mais evolui ultimamente são os mercados de telefonia celular. Né? Então, ele evolui consideravelmente. Então, hoje em dia, se você compra um celular de última geração, ou seja, vou falar aqui da Samsung, eu vou comprar um telefone da Samsung, um S20, né? Daqui a pouco já não aliás, no ano seguinte já não é mais o topo de linha, já tem outro melhor, né? Inovação.
Modelos de receita, né? Então, hoje em dia também se mudou, né? Esse também é um tipo de inovação que está bem presente no mercado, né? Vocês não têm ideia de antigamente nós usávamos, na década de 90, tá? Usavam muito cartão de crédito, mas o cartão de crédito não era igual ao cartão de crédito que vocês usam hoje, tá? Cartão de crédito antigamente se passava numa maquininha, onde você tinha que assinar um papel, pegava como comprovante digamos, um bilhete que foi passado por um papel carbono. Era bem, eu diria para vocês que era bem rústico a coisa, tá? Hoje em dia não, hoje em dia está tudo automático, tudo acontece no seu aparelho, né? Por exemplo, quem tem cartão digital, cartão das contas digitais, por exemplo, até para pagar, você não precisa mais colocar o cartão naquela maquininha, basta você aproximar, pronto, já pagou, já está aprovado, enfim, né? Claro, desde que tenha saldo na conta, né? Bem, então, isso é uma inovação, né? E hoje, por exemplo, o vencimento da pandemia, pelas pessoas que têm a necessidade de fazer compra, a grande maioria prefere comprar já pelos aplicativos, né? Usando o celular para isso, né? Então, os canais de comunicação também se mudaram ao longo da criação, da inovação tecnológica. Existe, como eu falei para vocês, uma gama de serviços muito grandes voltado para a internet. Hoje em dia se permite você, pela internet, você consegue jogar na loteria, você consegue investir no mercado, consegue comprar, consegue vender, enfim. Né? Esse é um dos canais de inovação, digamos, mais utilizado hoje em dia para fins de negócio. A relação com o cliente hoje ele está mais próximo. Né? Hoje em dia, inclusive, as empresas lá tendem a eliminar a necessidade de você falar com uma pessoa física, né, para falar praticamente com um robô. É um robô que fala com você, ele é que liga, ele é que lhe passa as instruções, enfim. Vocês, mais do que eu, vocês com certeza já tiveram essa experiência, né, de olhar, de ver a inovação dessa forma. Né? Então, gente, essa era a apresentação que eu tinha para vocês de hoje, né, voltado para a área de tecnologia da informação, onde se mostra, estou parando a gravação agora, tá? Se mostra